Imagine o maior de todos os reinados, no qual os filhos do rei disputam uma única vaga ao trono. Hoje, assistiremos a uma trágica história bíblica de violência, abuso sexual, traição e morte, na qual os filhos de Davi protagonizam desejos doentios que os fazem cometer atos de atrocidade. Portanto, já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e fique conosco até o final do vídeo. A história de Tamar e seu irmão Amnon é uma das narrativas mais dramáticas e trágicas do Antigo Testamento, especificamente no segundo livro de Samuel. Esta história é um exemplo de como a paixão desenfreada e a ausência de limites morais podem levar a consequências desastrosas. Amnon, filho do rei Davi, nutria uma paixão doentia por sua meia-irmã Tamar, que era uma das mulheres mais belas de todo o reino. Consumido por esse desejo, Amnon ficou obcecado, a ponto de arquitetar um plano perverso para satisfazer seus desejos. Certo dia, ele fingiu estar doente e pediu a Davi que Tamar fosse cuidar dele durante sua suposta enfermidade. Quando Tamar chegou para ajudá-lo, Amnon, aproveitando-se da situação, tentou violentá-la. Tamar lutou com todas as suas forças e implorou para que Amnon não fizesse aquilo com ela. No entanto, Amnon, cego por seus desejos egoístas, ignora os apelos de Tamar e a estupra, desrespeitando-a de maneira irreparável. O relato bíblico descreve a angústia e o sofrimento de Tamar diante desse terrível evento. Tamar ficou devastada, não apenas física, mas emocionalmente, marcada por cicatrizes que a marcariam por toda a sua vida. Após o ato violento, Amnon é tomado por um profundo desprezo por Tamar e ordena que ela deixe o quarto, o que intensificou o sofrimento dela. Tamar, desonrada e desolada, vestiu-se com roupas de luto e foi viver com seu irmão Absalão, que ficou furioso com o ocorrido. Ela, outrora uma jovem cheia de promessas, viu-se agora submersa em um oceano de dor e humilhação. A tragédia não se limitou ao ato isolado, estendeu-se para afetar sua identidade, reputação e a própria dinâmica familiar. A notícia começou a se espalhar pelo reino. As pessoas suspeitavam do ocorrido e olhavam para Tamar de uma maneira diferente. Rei Davi, ao saber do ocorrido, ficou muito irritado, mas não tomou nenhuma ação punitiva contra Amnon. Esse fato é importante porque mostra a relutância ou incapacidade de Davi em administrar justiça dentro de sua própria família. Tamar, uma vítima silenciosa, tornou-se um símbolo de sofrimento e injustiça, enquanto as marcas do acontecido repercutiam em sua jornada. Quando a notícia da violência cruel contra Tamar chegou aos ouvidos de Absalão, o segundo filho de Davi, uma tempestade de fúria e tristeza se acendeu em seu coração. O lamento pela tragédia de Tamar misturou-se com a amargura pelo aparente silêncio de Davi diante do crime. A ausência de medidas punitivas alimentou o sentimento de que a justiça havia falhado, empurrando Absalão para o papel de justiceiro. Absalão era conhecido por sua beleza física. O texto bíblico no segundo livro de Samuel descreve Absalão da seguinte maneira: Em todo Israel não havia homem tão belo e tão formoso como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. Porém, a história trágica fez com que Absalão, movido por um sentimento avassalador de indignação e desejo de justiça, planejasse meticulosamente uma vingança contra Amnon, o autor da atrocidade que havia assolado sua irmã. 2 anos após o estupro, Absalão convidou todos os filhos de Davi para um banquete em Baal-Hazor, aproveitando a ocasião para executar seu plano. Absalão, disfarçando sua fúria, convidou Amnon para a celebração. Entretanto, sob a aparente atmosfera festiva, a escuridão da vingança se aproximava rapidamente. Durante o banquete, quando Amnon já estava desprevenido, Absalão deu ordens aos seus servos para matá-lo.
Amnon foi assassinado como parte da vingança de Absalão pelo estupro de Tamar. Após o assassinato, Absalão foge para a cidade de Gesur para escapar das consequências. A dinâmica familiar, outrora unida, foi devastada por essa tragédia. A morte de Amnon gerou uma profunda ruptura na relação entre Davi e seus filhos, lançando uma sombra de luto sobre o palácio real. A relação entre Absalão e Davi, outrora unida pela linhagem e pelo respeito, começou a estremecer como resultado do sangue derramado no fatídico banquete. A ferida aberta pela morte de Amnon tornou-se um abismo entre pai e filho, obscurecendo as alegrias compartilhadas do passado. Tempos depois, Joabe, percebendo o conflito interno de Davi e desejando uma reconciliação, elabora um plano para sensibilizar o rei. Ele envia uma mulher sábia de Tecoa para contar uma história fictícia a Davi. A mulher inventa uma narrativa sobre dois filhos, onde um mata o outro e a família busca vingança, exigindo justiça. Ao ouvir a história, Davi, indignado, expressa seu desejo por justiça. A mulher de Tecoa, então, habilmente conecta a parábola à situação de Davi e Absalão, destacando a necessidade de reconciliação entre pai e filho. Ela argumenta que, assim como Deus encontra maneiras de trazer de volta aqueles que se afastam, Davi deveria buscar reconciliação com Absalão. A mulher de Tecoa consegue tocar o coração de Davi, levando-o a reconsiderar sua relutância em trazer Absalão de volta. Sendo assim, Davi instrui Joabe a trazer Absalão de volta a Jerusalém, sem impor qualquer castigo pelo assassinato de Amnon. No entanto, ele recusa-se a ver Absalão pessoalmente. Após sua volta a Jerusalém, Absalão nutre ambições de poder que rapidamente se manifestam. Sua beleza excepcional e carisma o destacam, tornando-o uma figura carismática aos olhos do povo. Ele posiciona-se estrategicamente na entrada do palácio, onde cumprimenta e interage com aqueles que vêm buscar justiça ou audiência com o rei. Gradualmente, Absalão começa a ganhar a simpatia do povo por meio de suas ações e palavras persuasivas. Sua habilidade de se comunicar e cativar as massas torna-o popular entre as tribos de Israel. Ele age como se estivesse preocupado com o bem-estar do povo e questiona a administração de justiça do rei Davi, sugerindo que ele faria um líder mais compassivo e eficaz. Ao longo do tempo, Absalão constrói um apoio significativo entre as tribos de Israel. Ele viaja por todo o país, visitando diversas cidades e regiões e utiliza sua influência para ganhar aliados. Absalão explora as insatisfações existentes entre o povo, realçando a ausência de justiça pronta e alegando que poderia oferecer uma liderança mais justa e eficiente. Através de estratégias políticas e manipulação da opinião pública, Absalão mina gradualmente a autoridade de Davi. Ele sutilmente questiona as decisões do rei e insinua que o governo atual não atende às necessidades do povo. Sua abordagem carismática e persuasiva cria uma divisão crescente entre o rei e suas próprias bases de apoio. A incapacidade de Davi em lidar efetivamente com o crime de Amnon provocou um profundo sentimento de injustiça e raiva em Absalão. Nesse cenário de tensão, Absalão, consumido por uma mistura complexa de luto e sede de justiça, toma uma decisão que repercutiria através dos corredores do tempo. Ele se declara rei em Hebrom, desafiando a autoridade de seu próprio pai. A nação se viu dividida entre Davi, o rei estabelecido por Deus, e Absalão, o filho rebelde ansioso por poder. Davi, confrontado com a traição de seu filho, é forçado a fugir de Jerusalém para evitar um conflito direto. Apesar dos esforços de Davi, o conflito inevitável eclodiu em uma guerra civil, com irmãos lutando contra irmãos e leais a Davi enfrentando seguidores fervorosos de Absalão. Os campos de batalha tornaram-se palcos de tragédia, onde a nação se viu dilacerada por divisões profundas, muitas delas enraizadas nas escolhas e mágoas do passado.
A história atinge seu clímax na Batalha da Floresta de Efraim, onde as forças de Davi enfrentam as tropas de Absalão. As circunstâncias da batalha não são detalhadas em grande extensão na narrativa bíblica, mas sabemos que ela foi feroz e resultou em uma série de confrontos. Durante a batalha, o exército de Davi, liderado por seus generais, enfrenta as forças de Absalão. O elemento trágico desta batalha é o destino de Absalão. Ele é preso por seus longos cabelos em um carvalho enquanto montava um jumento. O mesmo carisma e beleza que o destacaram inicialmente tornaram-se sua ruína quando seus longos cabelos ficaram presos em um carvalho, tornando-o vulnerável aos ataques. Sua posição em vulnerabilidade o torna alvo fácil para os soldados de Joabe, comandante do exército de Davi. Apesar das ordens de Davi para poupar a vida de Absalão, Joabe decide ignorar essas instruções e Absalão é morto. O fim do filho rebelde tornou-se um momento de amargura para Davi. As palavras angustiadas de Davi após a morte de Absalão ressoam como um lamento que transcende os séculos. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 33. São palavras de um pai enlutado, cujo coração se parte diante da tragédia de perder um filho, mesmo um filho que se rebelou contra ele. A Batalha da Floresta de Efraim marca o fim da rebelião de Absalão e resulta em uma amarga derrota para Davi, apesar da vitória militar. A morte de Absalão provoca uma tristeza avassaladora em Davi, que lamenta a perda de seu filho rebelde. A raiz desses eventos trágicos estão relacionados ao pecado de Davi com Batseba e o subsequente assassinato de Urias, marido da mulher com quem Davi cometeu adultério. O adultério e o assassinato foram ações que desafiaram diretamente os mandamentos divinos, trazendo ira e desagrado do Senhor. O profeta Natã foi enviado por Deus para confrontar Davi com seus pecados, revelando a gravidade de suas ações. Em resposta à repreensão divina, Davi expressou profundo arrependimento, reconhecendo sua culpa diante de Deus. No entanto, apesar do arrependimento de Davi e do perdão divino, através do profeta Natã, Deus anunciou 3 grandes punições ao monarca. A primeira, Natã profetizou que, como consequência do adultério de Davi com Batseba e o assassinato de Urias, o filho gerado por essa união ilegítima morreria. O bebê adoeceu gravemente e, apesar dos intensos períodos de oração e súplica de Davi a Deus, o filho morreu. Outra punição profetizada por Natã foi que a espada nunca se afastaria da casa de Davi. Isso significava que a violência e conflito estariam presentes em sua família. A narrativa subsequente, incluindo o estupro de Tamar por Amnon e a rebelião de Absalão, demonstra como essa profecia se cumpriu de maneira trágica e sangrenta. Por último, Natã também declarou que as ações de Davi seriam expostas publicamente, causando desonra para ele. Isso se concretizou com a rebelião de Absalão, que envolveu a exposição pública dos atos pecaminosos de Davi. Absalão, à época, montou uma tenda no terraço do palácio, onde dormiu com as concubinas de Davi diante dos olhos de todo o Israel, cumprindo assim a profecia de Natã. Num período já marcado por tumultos na família real de Davi, surge Adonias, outro filho do rei, como uma figura que lançaria mais sombras sobre a sucessão e a estabilidade do reino. Adonias era o 4º filho do renomado rei Davi. Seu nome, que significa Senhor é meu Senhor, refletindo possíveis aspirações espirituais ou ligação com a fé de sua família. Nascido da união entre Davi e Ragite, uma de suas muitas esposas, Adonias compartilhava parentesco com outros membros notáveis da família real, incluindo Amnon, Absalão, Tamar e Salomão. Adonias, imbuído de ambição, não esperou a morte de Davi para buscar o trono.
Ao contrário, ele tomou medidas para declarar-se rei enquanto seu pai ainda vivia. Nos últimos dias de Davi, o peso da idade se fazia sentir. Nesse cenário de declínio físico, Adonias, o filho, até então mais velho de Davi, começou a tramar uma conspiração para tomar o trono. Como herdeiro aparente, Adonias via a oportunidade de reivindicar o reinado para si, desconsiderando a sucessão em favor de Salomão. Vale lembrar que o trono de Davi deveria ser passado para Salomão por uma combinação de promessas divinas e decisões tomadas na corte real. Deus havia prometido a Davi, por meio do profeta Natã, que sua linhagem seria estabelecida para sempre, e um de seus descendentes governaria perpetuamente. Essa promessa divina estabeleceu uma base sólida para a sucessão real. A trama de Adonias ganhou contornos mais evidentes quando ele organizou um grandioso banquete em Enrogel, um local estratégico para reunir aliados e simpatizantes. A festa foi destinada aos príncipes e poderosos do reino, uma tentativa audaciosa de angariar apoio para sua pretensão ao trono. O profeta Natã, o sacerdote Adoques, Benaia e até mesmo Salomão não foram convidados para esse evento. Adonias, ao excluir essas figuras-chave, revelava sua intenção de consolidar seu poder sem a interferência de potenciais opositores. Davi, embora debilitado fisicamente naquele momento, estava longe de ser alheio às maquinações de seu filho. Ciente da situação, ele agiu de maneira decisiva para assegurar que a sucessão seguisse a vontade de Deus. Em uma demonstração de sabedoria e discernimento, Davi instruiu que Salomão, seu filho com Batseba, fosse ungido às pressas como o herdeiro legítimo ao trono. Essa decisão provocou uma clareza necessária sobre a vontade divina para a sucessão, mas também desencadeou uma nova onda de desafios e tensões familiares. A preferência declarada por Salomão como sucessor despertou o descontentamento de Adonias e seus apoiadores, alimentando as chamas da rivalidade interna. Diante desse revés abrupto, Adonias se viu em uma encruzilhada. Temendo pela própria vida diante da perspectiva de retaliação de Salomão, ele buscou refúgio em um lugar sagrado e simbólico, junto ao altar no tabernáculo. Ali, onde a presença divina pairava, Adonias almejava encontrar segurança e clemência. O tabernáculo, como santuário espiritual, era visto como um local de súplicas, onde a misericórdia divina poderia ser invocada. Ao tomar conhecimento da atitude de Adonias, Salomão demonstrou sabedoria e misericórdia. Em um gesto que refletia a justiça equilibrada de seu reinado, Salomão assegurou a Adonias que, caso permanecesse leal em seu reino, nada de mal lhe aconteceria. Esse compromisso foi uma garantia de que, sob a nova liderança, a estabilidade e a paz seriam prioridades. Diante dessa garantia, Adonias, compreendendo a magnanimidade de Salomão, escolheu retornar para sua casa. Reconhecendo a autoridade do recém-ungido rei, Adonias aceitou a decisão divinamente guiada e se submeteu à nova ordem estabelecida por Salomão. Contudo, a história não acaba aqui. Tempos depois, em vez de se submeter à vontade de Deus manifestada na unção de Salomão, Adonias continuou a alimentar ambições pessoais e a cortejar influências em busca de apoio. Ele procurou o auxílio de Batseba, mãe de Salomão, na tentativa de garantir favores que poderiam ser usados para desafiar a ordem estabelecida. O texto bíblico revela que Adonias manifestou o desejo de se casar com Abisage, a jovem sunamita que havia desempenhado um papel significativo nos últimos dias de Davi. Um eventual casamento entre Adonias e Abisage representaria uma oportunidade única e estratégica para o filho mais velho de Davi. Ao casar-se com ela, Adonias estaria fortalecendo sua legitimidade como herdeiro do trono. Além disso, o casamento abriria portas na corte, conferindo a Adonias uma aceitação mais ampla entre os nobres.
Adonias, contudo, não percebeu que suas ações estavam em desacordo com os planos divinos para a sucessão. Seu comportamento persistente não apenas minou a estabilidade da casa real, mas também criou um clima de desconfiança e intriga. Salomão percebeu novamente a ameaça potencial representada por Adonias e decidiu agir para proteger seu reino e garantir a estabilidade de seu governo. No primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículos 24 e 25, lemos: Mas agora, juro pelo nome do Senhor e pela vida dele, que me deu vida, que Adonias pagará com a própria vida a sua audácia ao fazer tal coisa. Hoje mesmo morrerá. Percebendo a urgência que o caso exigia, Salomão agiu com firmeza. Enviou Benaia, filho de Joiada, como executor da sentença sobre Adonias. A missão era clara: encerrar a vida de Adonias e, com isso, extinguir qualquer chama de ambição que pudesse ameaçar a estabilidade do reinado recém-estabelecido. A execução de Adonias, portanto, tornou-se inevitável, marcando o fim de suas aspirações ao trono. Quanto a Tamar, não há na Bíblia informações específicas sobre sua morte. Já Salomão reinou por um longo período e ficou conhecido por sua sabedoria, riqueza e por liderar a construção do Templo de Jerusalém. A morte de Salomão é mencionada brevemente no livro dos Reis, no Antigo Testamento, sem detalhar as circunstâncias exatas. A Bíblia diz que Salomão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Reis, capítulo 11, versículo 43. A expressão dormir com seus pais é uma maneira poética de se referir à morte na linguagem bíblica. As trágicas histórias e mortes dos filhos de Davi, registradas no Antigo Testamento, oferecem um doloroso panorama das complexidades e consequências que podem surgir das escolhas humanas. Desde a terrível violação de Tamar por seu meio-irmão Amnon, até o desenrolar da vingança e morte subsequente, passando pelas lutas internas e desvios morais dos descendentes de Davi. A busca desenfreada por poder, paixões descontroladas e o desvio da adoração exclusiva a Deus contribuíram para uma sucessão de tragédias. No entanto, mesmo diante dessas histórias sombrias, a Bíblia também oferece lições sobre arrependimento, perdão e a busca por uma vida alinhada aos princípios divinos. As trágicas mortes dos filhos de Davi servem como um lembrete impactante de que, mesmo no contexto de falhas humanas, há espaço para redenção e renovação, ressaltando a importância de uma jornada espiritual centrada na busca pela justiça e integridade. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ficou até aqui, vai aparecer na sua tela 2 vídeos parecidos com este. É só clicar para assistir. Obrigado e fiquem com Deus.